voltando, terceiro bloco e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga clínica Tami de Moraes Miranda, falando sobre o medo de falar em público, né? Eu já tive medo de falar em público, mas a carreira de professora, a experiência em sala de aula, foi me burilando, né? Foi me talhando, me levando até conseguir hoje sentar em frente a uma câmera e fazer uma apresentação de um programa. Eu acho muito legal. E eu tenho essa dica, né? Complementando as dicas que você vai dar, no final eu falo. A pessoa se jogar, experimentar mesmo, não ter medo, né? Mas vamos lá, Tami. O que nós podemos deixar como dica? Porque eu vejo que na revista Fale Mais, você colocou, questione-se, prepare-se. Então tem dicas. Tem. É possível a gente apontar? Já. Então vamos lá. Primeiro passo que eu falo assim, questione-se, é no sentido de que realmente a situação me oferece um perigo? Realmente as pessoas estão ali para me avaliar, para me julgar? Isso é relevante para elas? Será que o professor, realmente, quando eu estou em frente à sala de aula, ele quer ir lá e falar assim, eu quero dar 0 para essa menina? Normalmente, o que acontece? É totalmente o inverso. Normalmente o professor quer que o aluno tenha uma nota boa, porque isso dentro da disciplina dele, depois para ele mostrar para um diretor, vai ser muito mais legal ele mostrar que o pessoal aprendeu o conteúdo do que não, porque senão aí ele vai ser até um mau professor, não é, Léo? Você é professor. Com certeza, tem que ter esse bom senso, né, esse equilíbrio. O professor não quer dar uma nota de graça, mas ver que os alunos aprenderam, para ele é totalmente gratificante. Então, assim, será que meus amigos realmente estão preocupados em me julgar, em me colocar lá embaixo, né? É claro que a gente tem situações, e a gente sabe do bullying e tudo mais, que realmente os alunos, os amigos querem destruir a pessoa. Mas, assim, isso já é um problema deles, né? Não é nem com a pessoa, né? É um preconceito deles, já é outra questão. Mas, assim, será que realmente oferece esse perigo? Aí fala assim, nossa, eu vou falar frente a um congresso em São Paulo com 100 pessoas. Tá, você vai ver essas pessoas depois? O julgamento delas vai ser tão relevante assim? Você acha que realmente elas estão ali para te ver não dar conta, né? Destruindo, assim? Não. Então, assim, normalmente as pessoas querem te ver bem, querem que você tenha sucesso. Então, questionar muito, né? Isso daí. Agora, antes de você passar para uma outra dica, ainda em relação a essa questão do questiones, você está falando o seguinte, a pessoa se perguntar, será que o professor quer o meu mal, né? Agora, e aí a gente entende, eu como professor, eu sei que no geral os professores não são nazistas que querem arrebentar com a vida dos outros. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dar uma dica aqui em relação aos professores, para os próprios professores. No sentido de que professor, veja a sua responsabilidade, olha a sua responsabilidade na formação de um cidadão, né, em evolução, que no ensino infantil ainda tem apresentação de trabalho, no ensino médio tem apresentação de trabalho. A maneira como o professor reage, se comporta, se posiciona perante uma apresentação de trabalho, vai deixar marcas na vida desse estudante e de repente depois ele não consegue fazer a apresentação de um congresso ou numa empresa. Então a responsabilidade do professor é muito grande. Até porque, assim, às vezes o professor vai lá e senta com aquela pose de carrasco, né? E o que é legal é o professor, ele ir lá e encorajar, né, a pessoa. Para falar assim, não vai, você consegue, a gente está aqui para ver o seu melhor e não preocupe, eu tô do seu lado. Porque, como os pais, o professor exerce uma função, nossa, super importante. Crucial na vida, né? Exatamente. Então vamos lá, o que mais? Olha, prepare-se, visualize a situação. Então, a gente tem que se preparar para a situação, né? Porque não adianta a gente falar assim, não, vai lá, vai dar tudo certo, eu não sei o conteúdo. Então, o que é importante? A gente se preparar mesmo. Eu estudar, eu saber direitinho o que eu estou falando, dominar, né? De repente, a gente faz um curso de oratória para a gente ver se a gente gesticula, quais as palavras que a gente utiliza e como que eu vou colocar minha postura, né, frente às pessoas. Mas aí, além disso, né, quando a gente fala para se preparar em relação ao conteúdo, o que é legal? Pega um amigo de confiança e apresenta para ele. Apresenta de frente o espelho primeiro, porque às vezes a pessoa vai ficar constrangida até de apresentar para o colega. Mas aí, vai e apresenta para esse amigo. Vê o que ele avalia.
Ou então, se for muito difícil apresentar para um amigo, pega seu celular e filma. Porque aí você vai ver assim, nossa, gente, eu fico muito com o braço assim, olha lá, eu preciso movimentar mais. Aí você grava de novo e vê você se movimentando, para ver se melhora. Por quê? Isso daí vai vendo, você vai começar a ver como é realmente a sua performance, não criar uma ideia na sua cabeça. Sim, né? legal. Então, essa dica, ela é valiosa. O domínio de conteúdo eu acho muito importante, porque realmente, se você vai apresentar algo, não dominar o conteúdo de antemão te gera insegurança. Exatamente. Então, eu complemento com uma dica, passe mentalmente o conteúdo. Exatamente. Você está deitado lá na sua cama, ou que seja no banheiro, eu domino o conteúdo. Repasse. Pense o conteúdo. Eu sei a ordem que eu vou apresentar. Isso. Eu sei o que eu vou dizer em seguida, depois disso. Pronto. Isso é uma dica muito legal, porque você pode deitar e na hora que você for, antes de você dormir, você pode visualizar a situação com sucesso. Isso. Eu chegando na sala de aula, ou num congresso, ou numa reunião, e aí eu entrando, eu confiante, eu conseguindo falar, e aí você repassa tudo que você vai ter que falar, e o professor achando legal, e você tendo sucesso, você saindo bem. Por quê? Porque aí a gente já vai contando para a nossa mente, né, para o nosso cérebro, que a gente vai ter uma boa experiência, né? Então ele vai ficando mais tranquilo, né? Ele já não se sente, ele não vai sentir aquele susto daquela situação, né, totalmente modificada. Ele já vai se sentir um pouco mais íntimo da situação. Sim. Né? Então isso é uma dica legal. A psicoterapia é uma dica legal, né? Porque assim, a psicoterapia, como você esclarece sempre aqui, né? A psicoterapia, a gente tem que quebrar aquele conceito de que terapia é para doido, não é exatamente para doido, né? A gente nem usa esse conceito, né? Sim, mais. sim. Mas esse preconceito que já foi passado. Mas que é para as pessoas que querem se desenvolver. Eu falo que são pessoas esclarecidas, né? Okay. Que querem buscar isso aí. Eu acho que nós deixamos dicas interessantes aí, né? Como, por exemplo, fazer esse roteiro mental, fazer essa visualização mental de como é o conteúdo, ter domínio sobre o conteúdo, apresentar para um colega, para um pai, para um tio, tá legal? Ter dicas. E eu vejo que no final você fala assim, manda ver, né? Na revista você coloca, manda ver. Isso. E vai ser feliz. Enfrenta, como você fez, né? Como eu fiz, né? Como a gente faz ainda. Exatamente. E quando procurar psicoterapia, procurar Tami. Qual que é o número, Tami? Obrigada, né, pela referência, pela indicação. O meu celular é 9684-9701 e também a gente faz parte da Clínica Acolher, né, que é 3083-6720. Legal. Terminou o nosso tempo. Eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Obrigada a você. Volte sempre. Pode deixar, pode chamar. Também agradeço a sua audiência. Te convido a conhecer o nosso site, o falemaissobreisso.com.br, e continuar nos assistindo sempre com dicas aí relativas à saúde mental e a comportamento. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Fale Mais Sobre Isso. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.